Oi, pessoal! Neste vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre geometria, resolvendo uma questão envolvendo a figura geométrica que é o cilindro. Então, se você tem dúvida sobre as fórmulas para calcular os elementos do cilindro, assista o vídeo aí até o final. Então, nós vamos ter na questão: considere um cilindro de altura 8 centímetros, cujo diâmetro da base mede 10 centímetros e determine A área de sua base, B, sua área lateral, C, sua área total, D, seu volume. Então, aqui nós vamos ver as fórmulas e ver como aplicar estas fórmulas. Então, no primeiro passo, vocês tentem sempre desenhar a figura solicitada do problema. Então, aqui está o nosso cilindro. Então, H é a altura do cilindro e aqui nós temos o raio. Vamos ver os dados que o problema nos dá e substituir. Então, na altura, o problema nos diz que temos 8 centímetros de altura. Porém, o raio não é dado o valor, mas é dado o valor do diâmetro. Então, nós precisamos saber que nós teremos o valor do diâmetro dividido por 2. Por quê? Porque daqui até aqui a gente tem a outra parte do raio e ele inteiro, passando pela origem, é o nosso diâmetro. Então, nós vamos dividir por 2 e assim nós temos o raio igual a 5. Aí, na letra A, que pede para calcular a área de sua base, a base do cilindro, ó, aqui embaixo nós temos a base e em cima também. Então, nós vamos calcular a área dessa base. Para calcular a área da base, como é um círculo, nós aplicamos a fórmula área da base igual a π vezes r ao quadrado. Então, nós vamos substituir os valores na fórmula. Nós teremos o quê? Π vezes 5, que é o valor do raio, ao quadrado. Logo, a área de sua base será 25π centímetros ao quadrado, porque nós estamos falando de área. Sempre que for área, nós elevamos ao quadrado. Na letra B, pede para calcular a área lateral. Então, a área lateral de um cilindro, ele é formado pela... Nós temos o eixo central, então nós teremos um retângulo, e esse retângulo ele vai fazer toda a volta em torno desse eixo, por isso que nós dizemos que o cilindro é um sólido de revolução. Então, para calcular essa área lateral, nós utilizamos o conceito da base dele, que é a do cilindro, então nós teremos 2π vezes o raio e a altura, certo? Então, substituindo os dados na fórmula, nós ficaremos com 2 vezes π vezes o raio, que é 5, vezes o 8, que é o valor da altura que o problema já nos dá. Então, multiplicando ali, nós teremos 80π centímetros ao quadrado, porque nós estamos calculando a área lateral deste cilindro. Na letra C, nós temos que calcular a área total. Então, a área total é a área da base mais a área lateral que nós já calculamos. Porém, nós temos duas bases, né? A parte de baixo e a parte de cima do cilindro. Então, nós vamos multiplicar o valor da área da base que nós identificamos ali como 25 por 2. Tem que tomar esse cuidado. Então, a área total deste nosso cilindro será a área lateral, que é 80π, mais 2 vezes o 25, que é 50π. Assim, nós teremos a área total de 130π centímetros ao quadrado. E na letra D, nós precisamos calcular o volume. Então, para calcular o volume, nós apenas multiplicamos a área da base, que é 25, vezes a altura. Então, o volume deste nosso sólido será 25π vezes o 8. O volume deste cilindro será 200π centímetros cúbicos. Sempre que for volume, o expoente será cúbico. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Apliquem estas fórmulas em outros exercícios com cilindros. Deixe aí nos comentários se tiver alguma dúvida e lembre-se de se inscrever no canal, porque aqui os vídeos são diários. Até o próximo vídeo.